Atos capítulo 3, nós estamos no livro de Atos e hoje quero ler o livro de Atos capítulo 3, versículo 11 ao versículo 26, para a gente terminar o capítulo 3, amém? Diz assim o texto, irmãos, da palavra do Senhor para essa noite, para os nossos corações. Atos 3, versículo 11. Apegando-se o homem, Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado Pórtico de Salomão. Lembra que esse homem recebeu a cura, pediu esmola para Pedro, e Pedro diz, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Esse homem levantou-se, andou, começou a adorar a Deus. É sobre ele que começa o versículo 11. Versículo 12. Vendo isso, Pedro disse ao povo, homens israelitas, porque vós admirais a respeito disso? Porque ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes diante de Pilatos. Negastes quando este havia resolvido soltá-lo, mas vós negaste o santo, o justo, e pedistes que um homicida fosse libertado, que é Barrabás. Versículo 15. Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a esse homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a esse homem saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós irmãos com um profeta semelhante a mim, eles ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 26, Deus ressuscitou o seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Amém? Levante suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Obrigado pelas ofertas, dízimos colocados nesse gasofilaço. Sejam consagrados ao Senhor para o sustento desse ministério. Abençoa-os poderosamente em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Querido, veja bem, nós estamos no livro de Atos. Estamos aprendendo que Atos é um livro que narra a história da igreja primitiva. Quando tudo começou, veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo deu poder, deu força para os apóstolos. E eles continuaram a missão. E o Evangelho atravessou oceanos. Nos anais da história, houve muita perseguição. Os apóstolos foram perseguidos. Todos eles mortos, martirizados, todos eles.
Paulo foi decapitado, Pedro crucificado. Esse Pedro, aqui, que nós acabamos de ler, o Pedro, o apóstolo Paulo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Todos foram martirizados por causa do evangelho. Mas ele atravessou a história. E ele atravessou os oceanos, os anos, séculos, e chegou até você. E chegou até nós, aqui na cidade de Açaí, norte pioneiro do estado do Paraná. Então esse livro aqui, irmãos, ele tem atravessado histórias, perseguições, rastros de sangue, por causa da palavra de Deus. Mas ele chegou a nós. Ele chegou a mim, no Japão, e ele chegou a você, aqui na cidade de Açaí. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Queridos, Pedro fez um discurso a partir daquele milagre. Vocês lembram do milagre? Não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho te dou. O homem levantou. Era de nascença, era coxo, era aleijado de nascença. Ele se levantou, começou a dar glória a Deus, e todos ficaram admirados por aquele milagre. O povo ficou admirado. E Pedro então toma a palavra, e a partir daquele milagre pregou o evangelho. Pedro aproveitou o milagre e disse: olha, vocês estão admirados. Lá no versículo 12, ele fala assim: vocês estão admirados a respeito desse milagre? Por que vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos nada. Esse homem foi levantado pelo poder de Cristo. Não foi nosso poder, não foi poder da religiosidade, mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó enviou Jesus, a quem vocês entregastes, a quem vocês trocou por Barrabás. Pilatos já tinha até inocentado, já estava pronto para soltá-lo, mas vocês negaste o santo, o justo, e pediu um homicida em lugar desse nome, Jesus. E foi ele que levantou esse homem, foi ele que curou esse homem, foi o poder do nome dele que fez isso, não foi nós. Vocês mataste o autor da vida. É claro que vocês fizeram isso por ignorância, mas este Senhor, o Senhor Jesus, ele se levantou, ele ressuscitou, e agora que vocês estão vendo, é o nome dele que está fazendo, e não a nós. Pela fé no nome de Jesus, lá no versículo 16. E Pedro, irmãos, então pregou o evangelho. E depois ele diz lá no versículo 19, o destaque dessa mensagem, desse capítulo, é o versículo 19. O destaque, o versículo mais principal, sabe qual é, irmãos? É o versículo 19, coloca lá. 19 diz assim: arrependei-vos. Vamos ler todos juntos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A Ana até postou um estado com esse versículo aqui, não foi, Ana? Semana passada. E aqui, irmãos, é o destaque. Eu vejo o status de vocês, irmão. Eu vejo o status de vocês. Eu vejo a rede social de vocês. Sabe que está postando um versículo? Será que está postando uma mensagem de Deus? Porque nós somos cristãos, irmãos. Somos testemunhas de Jesus. Amém, irmãos? Somos testemunhas de Jesus. Aproveite as redes sociais para falar desse amor, para falar desse nome. Se Paulo estivesse vivo, ele não escreveria cartas. Se Paulo estivesse vivo, ele aproveitava o WhatsApp, o Messenger, ele aproveitava tudo para falar de Jesus. Mas no tempo de Paulo não, era cartas. Então ele escreveu, graças a Deus, que nós temos aqui os escritos dele. Queridos, mas hoje eu quero frisar esse versículo. Arrependei-vos e convertei-vos. Queridos, deixa eu falar algo para você. Todos nós, em algum momento da vida, desejamos recomeçar.
Sabe por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Esse discurso aqui, quem que fez esse discurso, irmãos? Diga assim, Pedro. Quem fez esse discurso, irmão? Quem estava pregando, meu irmão? E quem foi Pedro, irmãos? O que fez Pedro, irmãos, no passado? Negou Jesus. Você lembra que ele disse, mestre, eu vou até a morte com o Senhor. E Jesus disse, essa noite você vai me negar 3 vezes. E o galo vai cantar, corococó. Não sei se era assim, né? E Jesus disse a ele aquela noite, e de fato ele negou Jesus 3 vezes, e a Bíblia diz que ele foi chorar amargamente no jardim. E Jesus morreu na cruz, foi sepultado, no 3º dia ressuscitou, e ele foi a Tiberíades, depois de uns dias, no mar de Tiberíades, atrás de Pedro, em busca de Pedro, já ressurreto. E Jesus, então, assava um peixe, e Pedro pulou na água, foi os primeiros a chegar, Jesus já estava assando um peixe. E todos se assentaram. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, tu sabes que eu te amo. E passou mais algum tempo, Jesus pergunta para Pedro novamente, Pedro, ele pergunta só para Pedro, só para Pedro. E por que ele pergunta? Porque ele negou Jesus? Porque ele negou Jesus? E quantas vezes Jesus perguntou? Tu me amas? Ele precisava de restauração. Porque o coração dele estava quebrado, ele tinha negado o mestre. Ele olhou para Jesus e o seu coração derreteu-se. E foi chorar no jardim. Pedro chorou muito, meus irmãos. Então falar de recomeço, ele está falando, irmãos, de algo que ele experimentou na vida, arrependimento e conversão. Ele sabe o que é arrepender-se e se voltar para Deus, recomeçar. Por experiência própria, Pedro sabia o que era essa dor. E quem sabe essa noite você precisa de um recomeço na vida. E Deus aqui está mostrando que tem gente sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Pessoas cansadas de tentar e não conseguir. Tem coisas na vida que ninguém sabe, mas Deus vê. Pessoas cansadas de ser a mesma pessoa sempre. E a pergunta é, será que alguém pode mudar? Está aqui, Pedro mudou. Pedro foi transformado. Pedro foi transformado nos maiores líderes da igreja. Ele foi líder da igreja. A Bíblia diz sim, podemos ter um recomeço, mas não com a nossa força, mas pelo poder de Deus, mas com o poder do Senhor. Queridos, cada escolha, cada pensamento, cada erro. Já parou para pensar, irmão, se Deus escrevesse no livro os teus erros, os teus pecados, as tuas falhas? Você já pensou se Deus escrevesse, irmão, nesse livro, o que você já fez, o que você pensou, a escolha que você já fez na vida de errado? Imagine se Deus abrisse esse livro aqui nessa parede e mostrasse em público. Constrangedor, não é verdade, irmãos? Bem constrangedor. Mas Deus não quer fazer isso. A Bíblia diz que Deus quer cancelar o seu pecado. A Bíblia diz que Deus quer apagar o seu pecado e que você viva um tempo de refrigério pela presença de Deus. Amém, irmãos? Deus não quer colocar em público nada disso. Deus, na verdade, Ele quer apagar. É isso que o texto diz, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados. Na minha tradução aqui,
cancelados os vossos pecados, para que venham assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor na sua vida. Queridos irmãos, Pedro, ele não está só escrevendo por escrever, ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo, pela dor que ele sentiu. Eu vou dizer algo para você aqui, a nossa maior dor, Deus pode transformar, irmãos, no seu ministério. Olha, irmãos, aquela dor que você está passando, aquela provação, aquele sofrimento, pode ser, irmãos, o ponto mais forte do que Deus quer te usar. Então Pedro é essa pessoa, irmãos, porque Deus quer dar uma nova história para você. Deus quer dar um novo recomeço na sua vida. Mas para isso acontecer, não é automático. Pedro começou a dizer, irmãos, para aqueles homens: olha, o que vocês fizeram foi errado. Primeiro, Pedro aponta um problema, que é o pecado. Ele apontou o pecado daquela gente. Pedro disse: homens israelitas, por que vocês estão admirados com isso? É esse Jesus que fez um milagre aqui, que ele fez muitos milagres por aí. Ele multiplicou o pão, andou sobre as águas, curou o cego, ressuscitou mortos. Ele, irmãos, ele fez muitos milagres. É o mesmo Jesus que curou esse homem aleijado. E esse homem, Jesus, nome de Jesus, vocês matastes, você crucificou. Ele disse: vocês pecaram. Então, irmãos, o problema era esse. E qual que é o nosso problema também? Qual que é o problema das pessoas? É o distanciamento de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. E pecado não é só fazer coisas erradas, irmãos. Quando a gente fala em pecado, as pessoas falam assim: mas eu não fiz nada de errado. E fulano não faz nada de errado. Irmãos, pecado não é só fazer nada de errado, é distanciar de Deus. É estar longe de Deus. Isso é pecado. Só o fato de estar longe de Deus, viver longe de Deus, já gera pecado. E o pecado gera um vazio. O pecado gera um peso de culpa. O pecado, você se torna uma pessoa sem propósito na vida, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe o que está fazendo e não sabe para onde vai. Então, irmãos, o maior problema do homem não está ao redor dele, está dentro dele. Você pode estar, irmãos, bem, mas se seu coração estiver distante de Deus, você já está pecando. Há pecados que você pode esconder dos outros, mas nunca de Deus. O pecado, irmãos, promete alegria, prazer, mas entrega o vazio. Quem vive longe de Deus sempre tenta preencher um vazio que nada resolve. Muita gente tenta preencher um vazio que é a falta de Deus. E começa a preencher com coisas externas, mas não resolve nada. Eu vivi um tempo assim, buscando preencher um vazio dentro de mim. Eu fui para o Japão com 19 anos. E eu queria ganhar dinheiro. Essa é meu propósito, ganhar dinheiro, ser médico. E ali, irmãos, eu tinha um vazio muito grande no meu coração. E eu tentava preencher nas bebidas. Eu tentava preencher com os amigos. Eu tentava preencher com tudo. Aí conheci a Alessia, essa abençoada. E ela me deu uma piscada, como está dando agora para mim, uma piscada. E eu disse: gostei dessa japonesa. Aí começamos a namorar. Resumindo, casamos. Tivemos o primeiro, aí quem está sentado ali? O Alex. O Alex é responsável pelo nosso casamento. Né, filho? É o elo que ligou, né, Valdir? Mas é propósito de Deus. Mas mesmo assim, mesmo o pai tendo família, o vazio continuava. Aquele nervosismo, aquela irritação
Cheguei até a jogar um aparelho celular na parede com as brigas que nós tínhamos. E uma noite, irmão, na fábrica, eu bebi. Eu enchi o caneco, como diz por aí. E é verdade, irmãos. Para preencher um vazio. Eu fui até de bicicleta para a fábrica, porque eu sabia que na volta eu estaria trançando as pernas. E foi o que aconteceu. Na volta, a Lécia estava na frente, eu de bicicleta, trançando as pernas. Não sei se é a bicicleta que me carregava, ou eu que carregava a bicicleta. Caiu no asfalto, abracei o poste, e a Lécia olhando para mim, como é que se pode um negócio desse? A Lécia brava, querendo ir embora, mas com dó de mim, deixar eu, aí, cara, aí foi, até que a gente chegou no apartamento. E ela disse assim, olha, se você fizer bagunça, você vai limpar. Eu fiz bagunça, tive que limpar no outro dia. Assim era a minha vida, irmãos. Eu queria preencher um vazio. E foi na cidade de Taruchó que alguém falou de Jesus para mim. Que alguém disse, o que você tanto procura está aqui. A água da vida, que aquele que tomar nunca mais terá sede. O pão, se você comer desse pão, você nunca mais terá fome. Queridos, então conheci o Evangelho. Comecei a congregar numa pequena igreja japonesa, Minomichon. Me batizei, eu, Alessia, e começamos a caminhar com o Senhor. Queridos, aquele vazio foi embora. Em lugar do vazio, o propósito de conhecer mais a Deus. Em lugar do vazio, a alegria de poder estar na presença de Deus. Em vez de, irmãos, de sede, fome, no meu pensamento foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, irmãos, se você arrepender e converter, é cancelado os seus pecados e você vai experimentar um tempo de refrigério pela presença do Senhor na sua vida. O que você precisa é da presença do Senhor. Tempo de refrigério é paz no coração. Eu posso dizer para os irmãos que Deus tirou do meu coração aquele vazio, aquela irritação, aquela perturbação, aquela inquietação, aquele medo, e me trouxe paz. Eu tenho paz no coração. É claro que tem desafios, tem problemas, tem dificuldades. Às vezes nós passamos por dificuldades, mas eu tenho paz no coração. Aquela culpa foi embora. Deus me trouxe o perdão. Eu sei que eu tenho o perdão de Deus. Eu sei que eu tenho o perdão de Deus. Isso é refrigério para você. Isso é refrigério para nós. Deus me deu um novo propósito de vida. Deus me deu nova direção. Eu precisei mudar, eu precisei decidir. Ninguém faz isso. Para ninguém, é a decisão minha, diante de Deus. Eu parei com muitas coisas que desagradavam o Senhor, para tomar a direção de Deus. Isso chama refrigério. Quem encontra Jesus, nunca mais volta a ser o mesmo. O que Deus começar no seu coração, Ele vai trazer transformação. E eu quero terminar, irmãos, dizendo, sair daqui totalmente transformado pela presença de Deus na sua vida. É isso que vai mudar o seu coração. A presença do Senhor.